De Deus em 2 Reis, capítulo 6. Veremos os versículos 15, 16 e 17. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quero meditar com os irmãos sobre a ceia de que nós participamos, mas partindo de um texto que evidentemente não fala sobre a ceia. E o que queremos enfatizar neste texto é aquilo que Eliseu disse ao seu moço: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Quando a gente é ordenado ao ministério, os pastores que formam o concílio têm a preocupação de dar ao novo ministro os conselhos melhores que eles têm. E o que é que nós aqui diríamos a um pastor que esteja sendo consagrado ao ministério? Se o irmão fosse conversar com um jovem sobre o qual o concílio acabou de impor as mãos e impetrar as bênçãos de Deus. E ali está aquele jovem querendo iniciar a sua carreira ministerial, com grandes sonhos, com grandes expectativas, um desejo muito grande de vencer. E ele se aproxima do irmão. O irmão está ali, ou o irmão se aproxima dele. A igreja está indo cumprimentá-lo, e cada um diz uma palavra àquele jovem, de conselho, de orientação, alguma coisa que possa ajudá-lo no exercício do seu pastorado. O que é que o irmão diria a esse jovem? Há os mais diversos tipos de conselho. Já faz 32 anos que eu fui consagrado, não é que eu sou velha, que eu fui consagrado bem jovem, com 23 anos apenas. Agora faz 32 anos e 2 meses e meio. Se eu pudesse hoje dizer alguma coisa a um jovem, o que é que eu diria? Eu trabalho num seminário, nós temos ali mais de 450 pessoas estudando para o ministério. Qual seria uma palavra apropriada? Se o irmão fosse ao seminário, ele fosse dado a palavra de dizer uma frase, apenas uma frase, para aqueles jovens, que eles pudessem guardar e que pudesse norteá-los no seu ministério. Talvez uma frase apropriada fosse a seguinte: cada vez que você for pregar, lembre-se que todas as pessoas no seu auditório, sem exceção, estão enfrentando situações difíceis e grandes e graves problemas na sua vida. Lembre-se, cada vez que você for pregar, que os juniores no seu auditório estão enfrentando graves problemas, que os adolescentes no seu auditório
estão enfrentando situações difíceis. Que os jovens no seu auditório estão se debatendo com decisões de grande responsabilidade e se consideram inadequados para tomá-las corretamente. Os jovens adultos carregam fardos. Os adultos mais velhos carregam problemas. São fardos, dificuldades, problemas de naturezas mais diversas possíveis. Uns talvez estejam enfrentando problemas de saúde pessoal. Outros problemas de saúde em algum ente da família. Outros alguma dificuldade no seu casamento. Ou sejam pais que estão tendo dificuldades no relacionamento com os seus filhos. Ou filhos que estão tendo dificuldades no relacionamento com os seus pais. Talvez problemas mentais. Talvez problemas financeiros. Talvez problemas na carreira profissional. Talvez problemas de desentendimento com pessoas da sua família, pessoas da sua amizade ou até mesmo pessoas aqui na igreja. O fato é que quanto mais a gente vive e quanto mais a gente conhece a vida, mais a gente sabe que todos nós enfrentamos grandes e graves problemas que o mais das vezes estão nos esmagando. E a gente tenta reunir todas as forças para conseguir se haver, pelo menos razoavelmente, dentro daquela circunstância em que se encontra. Eu não saberia dar este conselho 32 anos atrás. Eu não tinha sofrido o suficiente naquela ocasião e nem tinha convivido com o sofrimento alheio para que isto se tornasse algo importante para mim. Mas depois de 32 anos de ministério, eu já experimentei suficientes sofrimentos e vi outros sofrerem o suficiente para saber que cada vez que eu prego, eu estou falando a um auditório no qual as pessoas estão carregando algum tipo de problema e de sofrimento. O texto que eu li nos fala de um acontecimento na vida de Eliseu, profeta, muito conhecido do Velho Testamento. Eliseu estava perturbando os planos do rei da Síria. E o comandante em chefe do exército da Síria vai ao seu rei e diz: os planos que o Senhor prepara, que nós arquitetamos, não dão certo, porque há lá em Israel um profeta que faz com que as coisas não caminhem da maneira como a gente havia planejado. Então eles resolvem descer até a cidade onde Eliseu estava, com um exército inteiro, com carros e cavalos, tudo por causa de um homem. Vem todo o grande exército da Síria por causa de um homem. E Eliseu tinha um moço, um servo, que trabalhava com ele. E de manhã, diz o texto, o moço do homem de Deus se levantou. E diz o texto que ele se levantou muito cedo. Precisaria o texto ter dito isso. Acho que é importante. Se o texto disse, porque deve haver algum significado neste fato. E saiu. Quando ele saiu da sua casa, imagine a surpresa que ele teve. Ele olha ao redor e os cavalos e carros e o exército da Síria está todo cercando aquele lugar onde eles moravam. O seu coração desmaiou dentro dele. Não havia mais esperança. Estava enfrentando um problema muito grande. Aqueles carros e aqueles cavalos, aquele exército, são o seu problema. Cada um de nós aqui veio carregando um tipo de problema. Eles são aqueles carros,
aquele exército e aqueles cavalos. E o moço foi apavorado falar com Eliseu. Ai, meu senhor, que faremos? Diante de tantos problemas, a nossa expressão é exatamente esta. Ai, meu senhor, que faremos diante desta situação tão difícil com a qual nós estamos nos havendo nesse instante? E Eliseu lhe disse, e este é o nosso textuário para hoje: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu disse, a vitória está do nosso lado. Você está vendo estes carros, esses cavalos, estas carroças, estas armas de guerra, você está desmaiando. Não tema. Nós temos do nosso lado mais do que o que eles têm do lado deles. Mas o moço de Eliseu, olhando ao redor, não via nada. Via uma casinha, Eliseu, talvez um cajado, ele, e aí? Como é que Eliseu vem lhe dizer que mais são os que estão com eles do que os que estão do outro lado? Então diz o texto que Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O problema com aquele jovem era que ele não era capaz de ver os recursos que Deus havia colocado à disposição deles. O problema com aquele jovem é que ele não era capaz de ver os recursos que Deus havia colocado à disposição deles. E diz o texto, o Senhor abriu os olhos do moço e viu e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Do lado de Eliseu havia mais carros e cavalos de fogo do que do outro lado. Só que os que estavam do lado de Eliseu eram seres angélicos e, portanto, normalmente invisíveis. Isto é, havia recursos do lado de Eliseu que Eliseu estava vendo, mas que o jovem servo dele não estava vendo. Foi preciso que Eliseu orasse, pedisse que Deus abrisse os olhos daquele jovem para que ele fosse capaz de ver os recursos que estavam do seu lado, à sua disposição, dos quais ele estava ignorante, não estava percebendo a existência deles. Peço que lhe abra os olhos. O Senhor abriu os olhos do moço. A nossa oração é que nesta manhã isso aconteça conosco. Que Deus abra os nossos olhos para que vejamos os recursos que estão à nossa disposição. Mas eu disse que deveria haver algum significado neste fato de que tudo isso aconteceu quando aquele moço do homem de Deus se levantou muito cedo. Porque às vezes, quando a gente acorda muito cedo, agora eu corro o risco de dizer uma hora que para alguns pareça muito tarde, não é? Mas vamos ser generosos, e talvez a minha generosidade não atenda ao seu caso, o irmão levante muito mais cedo. Mas vamos supor que o irmão se levante às 6 horas da manhã. Bom, acorda às 6 horas. É há dias em que a gente acorda às 6 horas da manhã e tem a sensação de que acordou 2 horas atrasado. Por quê? Porque há tanta coisa que a gente tem que fazer naquele dia, há tantos compromissos, há tantas obrigações, que a gente não sabe como vai poder dar conta de tudo. Esta é uma maneira de nós nos vermos cercados por tropas inimigas. Estas tropas são as tantas responsabilidades que nós temos, tantos problemas para resolver, tantas coisas difíceis com que lidar, na família, no emprego, na escola, na igreja, em tantos lugares, que a gente se sente totalmente inadequado. Precisaria de um dia maior
Mas há outros dias em que, quando a gente acorda, a gente talvez devesse dizer: bom dia, Senhor. Acordou, cumprimenta Deus, bom dia, Senhor. Mas a gente não está disposto a dizer bom dia, Senhor. A gente diz: Senhor, já é dia, já é manhã, já é um outro dia. A gente não queria ter acordado. A gente não queria que já fosse um outro dia. A gente não queria ter que se levantar, que acordar. Por quê? Porque a vida da gente é tão rotineira, é tão insonsa, é tão sem sabor, sem significado, é todo dia a mesma coisa, é tão monótono, a gente já sabe tudo que vai acontecer naquele dia. E a gente perdeu o elan vital de viver. A gente perdeu a garra pela vida, o entusiasmo pela vida. E a gente não gostaria de ter acordado. Ser-nos-ia melhor termos permanecido dormindo. Porque a vida não nos interessa, ela é cansativa, ela é enfadonha. Nós estamos cheios da nossa vida, cansados do nosso viver. É um tipo de carros e cavalos nos cercando. Ora, a oposição são coisas demais para fazer, cheio de problemas que a gente não consegue resolver. Ora, é que a vida é a mesma coisa toda hora. Tanto seja que há mais problemas do que nós somos capazes de resolver, como que seja que a nossa vida já não tem mais desafios e motivações, o inimigo está aí nos cercando e a palavra do texto vem ao nosso encontro. Porque diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou para que aquele jovem tivesse os seus olhos abertos, e quando os olhos daquele jovem se abriram, ele viu os recursos que estavam do lado de Eliseu, do lado dele. E quando nós estamos diante destas oposições, tanto de muita coisa que nos deixa desesperado com tantos problemas e dificuldades, às vezes nada dá certo, tudo dá errado, tudo dá para trás, como com aquele tipo de vida em que nós perdemos a motivação para o nosso viver, esta palavra se presta para nós: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Será que isto é verdade? Será que isto é verdade no dia a dia do nosso viver? Será que isto é verdade quando temos que enfrentar estas situações? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, portanto não temas. Certo escritor escreveu um livro inteirinho, A Possibilidade Salvadora, o título do livro seria o título mais ou menos em português, mencionando que Deus nos dá 3 tipos de recursos diante dessas situações que nos oprimem. Primeiro, é possível que Deus intervenha e Deus resolva o problema. Segundo, pode ser que Deus nos capacite para que nós saibamos como agir e resolver o problema. Terceiro, pode ser que o problema continue, mas Deus mude a nossa atitude para com o problema, de tal maneira que nós saibamos lidar com o problema de uma maneira positiva, construtiva, extraindo bênçãos e proveito daquele problema. 3 alternativas. Primeiro, Deus pode agir e resolver o problema. Nós não gostamos de alguém, aquele alguém morre. Está resolvido o problema. Segundo, Deus nos dá capacidade para resolvermos o problema. Nós saímos a campo, lutamos
e resolvemos o problema. Terceiro, o problema não é resolvido. Nós temos que suportá-lo, aguentá-lo, perseverar debaixo dele. Mas Deus nos dá capacidade para lidar de modo vitorioso e positivo com o problema, sendo capazes nós de extrairmos bênçãos positivas desse problema que estamos enfrentando. Poderíamos pensar em muitos casos da história do povo de Israel. Por exemplo, quando eles se depararam com o Mar Vermelho. Parecia não haver solução, mas houve uma intervenção de Deus. E o mar se abriu e eles passaram em seco. Mas talvez possamos pensar na vida de Jesus. Jesus, quando um nenê, já se viu cercado de problemas. Houve uma matança das crianças. Os pais tiveram que fugir para o Egito com ele. Depois, a vida toda de Jesus foi marcada por oposição. Eram os líderes religiosos que estavam sempre colocando numa situação difícil para ver se ele se saía bem ou mal. E se tinham alguma coisa de que incriminá-lo, de que julgá-lo, de que acusá-lo. Eram seus próprios discípulos que, quando viam os milagres, acorriam para segui-lo em grandes multidões. Mas quando ele lhes falava do que era o cristianismo, o que era ser seu discípulo, abandonavam-no, a tal ponto que ele tinha que perguntar aos poucos que ficavam com ele se estes também queriam deixá-lo. O diabo o tempo todo tentando no começo, tentando durante a sua carreira, tentando ao final da sua carreira. A vida de Cristo foi uma vida difícil, uma vida dura, uma vida de combate contra o diabo, contra os demônios, contra os líderes religiosos, em circunstâncias difíceis. E por fim, ele morre, ele é crucificado. É uma situação na qual Deus não intervém. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para ser crucificado por nós. Deus não intervém, ele permite que o seu filho seja morto. E ele é crucificado. E ao tempo da crucificação, um discípulo nega que o conhece, outro discípulo o segue de longe, outro discípulo o traiu, e assim por diante. Problemas de diversas naturezas, pressões as mais variadas. Mas Jesus Cristo não ficou morto. E ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E ele é o cumprimento deste texto. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando Cristo morreu na cruz, houve trevas e tudo parecia que tinha se acabado. A impressão que se tinha é que mais eram os que estavam contra Cristo do que os que estavam do lado de Cristo. Mais eram os que estavam contra a vida do que os que estavam a favor da vida. Mas quando Cristo ressuscita dos mortos, nós vemos a veracidade deste texto quando aplicado à vida dele. Mais eram os que estavam do lado de Cristo a favor da vida do que os que estavam contra Cristo, contra a vida. Jesus ressurge. Ele revive. Sim. Isso prova a veracidade do texto mais uma vez. Não temas. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu li de certo quadro, não sei quem pintou, nem onde é que existe, mas seria um quadro de Cristo ressurreto, assentado em uma pedra à beira de um caminho. É uma imaginação do pintor. E vem uma criança e começa a conversar com ele. E o quadro apresenta Cristo com as mãos assim, conversando com aquela criança. E naturalmente a criança observa as mãos, as marcas dos cravos nas mãos de Cristo.
Então está escrito embaixo do quadro a pergunta natural que uma criança faria naquelas circunstâncias: o que é que aconteceu com a sua mão? O que é que aconteceu com a sua mão? E o comentarista que citou a existência desse quadro diz que Jesus teria explicado àquela criança, suas mãos estavam assim, que aquela mão era a mão estendida de Deus em direção ao homem, para vir ao encontro da humanidade na sua necessidade. E teria contado todas as peripécias pelas quais aquela mão tinha passado no seu ministério. E finalmente tinha mostrado como aquela mão havia sofrido no Calvário. Mas agora ele estenderia a sua mão para aquela criança e lhe diria: mas esta mão que foi crucificada está viva e disposta a abençoar você. Tem poder para abençoar você. Porque mais são os que estavam com esta mão na hora da sua crucificação do que os que estavam contra ela. O que aconteceu com aquela mão é a história do que pode acontecer conosco. Mais são os que estão do nosso lado do que os que estão do lado de lá. Nós acabamos de participar da ceia. A ceia nos fala disso, desta mão ferida. Esta mesa nos fala do corpo de Cristo partido por nós, do sangue de Cristo derramado por nós. E quando a gente olha para a ceia e pensa nisso, pensa, é o fim. Mas não foi o fim. Porque nós adoramos um Cristo vivo. Nós adoramos um Cristo ressurreto. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está à nossa disposição para nos dar vida e poder para lidar com os sofrimentos e os problemas e os embates da vida. A mão viva está estendida para nós, para nos abençoar. O salmista, pensando no seu Deus pastor, diz: tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quando estamos na presença de todos os problemas com que temos que nos haver na nossa vida, diante de nós há uma mesa que o Senhor tem preparado, para que nessa mesa nós vejamos que a morte não foi o fim. Que os que estão do outro lado são em menor número do que aqueles que estão do nosso lado. E esta mesa nos diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E estes mais que estão conosco, a mão viva do Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, de três uma, como nós já dissemos, recordando. Ou ele vai resolver os problemas, ou ele vai nos capacitar a resolver os problemas, ou ele vai nos dar forças para suportar os problemas e extrair deles a seiva de vida que vai nos dar energias para viver vitoriosa e triunfantemente. Para que este jovem visse tantos recursos, foi preciso que Eliseu orasse, para que Deus lhe abrisse os olhos. E pode ser que alguns de nós estejamos aqui nesta manhã, mesmo depois de termos participado da ceia, e mesmo depois desta meditação, ainda com os nossos olhos um tanto fechados. Vamos orar, portanto, neste instante, pedindo que Deus abra os nossos olhos, para que nós vejamos que mais são os que estão do nosso lado do que os que estão do outro lado. E o temor seja afastado do nosso coração. Coloquemos-nos de pé para orar e depois permaneçamos de pé para o cântico do hino que se sente. Pai, nós te agradecemos porque mais são os que estão conosco
do que os que estão do outro lado. E isto deve afugentar o temor do nosso coração. Faz isto na minha vida, Pai, pois eu preciso. Faz isto na nossa vida, pois que nós carecemos. Dá-nos a liberdade e a vitória que há nos recursos divinos e espirituais que estão à nossa disposição. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém.